Bom dia, torcida tricolor, aqui é Hugo Seixas gravando mais o Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 18 de agosto de 2026, terça-feira, dia do jogo decisivo pelas oitavas de final da Libertadores contra o Independiente Rivadavia, lá em Mendoza, na Argentina. O Fluminense faz um empate ruim em casa, não jogando bem. Consequentemente, por causa desse empate, e também pela eliminação contra o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Zubeldia é mandado embora tarde, o Marcão, assume o time por enquanto interinamente, muda um pouco o anímico do time, eu acho que muda até mesmo questão tática. Acho que o Fluminense jogou diferente do que vinha jogando com o Zubeldia no sábado. O Fluminense joga contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que tá brigando, é líder, tava ali com uma sobra, no campeonato, mas tomou o Ozempic, estava perdendo essa sobra, e por isso vem a Vera jogar no Maracanã, vem com o time titular, mesmo também estando na disputa pela Libertadores e tendo empatado seu jogo em casa, assim como a gente. O Fluminense faz o melhor jogo, não vou dizer da temporada, mas o melhor jogo com certeza no pós-Copa, assim, muito acima de todos os outros, e vence o Palmeiras de virada por 3-2. O Fluminense aí, no jogo antes do jogo do Rivadavia, já tinha jogado com um time alternativo contra o Botafogo, com alguns dos jogadores que estavam em campo e foram bem, contra o Palmeiras, que também foram bem contra o Botafogo. A torcida queria esses caras, alguns deles que fossem titulares, e o Zubeldia acabou que não usou e deu poucos minutos para esses jogadores. Eu espero que o Marcão não cometa o erro do Zubeldia, tá? Que vários jogadores, que os jogadores que estiveram em campo, contra o Palmeiras no sábado, em sua maioria, sejam titulares hoje. E aí, pensando nisso, como é que eu iria com o Fluminense pro jogo de hoje, Fábio é indiscutível. O Guga, eu acho que não tem muito o que discutir. O Guga tá fazendo a melhor temporada dele pelo Fluminense. Eu acho que no sábado foi o melhor em campo, fez o melhor jogo dele, muito provavelmente com a camisa do Fluminense. Roubou bola, 2 gols na conta do cruzamento que ele faz. Ele ainda acerta outros cruzamentos ainda que criam chance pro Fluminense. O Guga fez um jogo muito bom no sábado. Quem reclamar dele e achar que ele fez o básico tá maluco, Na lateral esquerda, eu acho que também o René, que fez um bom jogo sábado, recuperou muitas bolas, evitando o contra-ataque. Isso é uma coisa que a gente vai ter que evitar hoje, E o Arana não vem bem, nem defensivamente, nem ofensivamente, apesar que é um dos jogadores do Fluminense que mais finaliza, mas a gente não vê um Arana, enfim, entregando o que a gente esperava dele. Pulei a zaga, mas vamos falar da zaga logo, Thiago Silva é titular, eu acho que não tem o que discutir, mas a questão é quem vai ser a dupla de zaga com o Thiago Silva, e quais são as opções. Ignacio e Midian, eu acho que o Freitas não é uma opção, nesse momento o Freitas volta de lesão depois do Midian. O Midian já jogou alguns minutos, Ontem alguém deu uma notícia de que o Freitas foi para lá para acompanhar o time, que ele não tinha nem condições de jogo ainda, então eu acho que o Freitas não está nessa disputa, seria Midian e Ignacio. Vantagens do Midian, tá? O Midian, com certeza o que eu sei que ele vai me entregar o Thiago Silva na posição dele pela direita, que o Thiago Silva rende mais, principalmente na saída de bola, eu entendo que o Midian me dá uma saída de bola melhor do que o Ignacio, tá? E aí uma coisa que a gente não viu o Midian fazendo no Fluminense, mas nos vídeos do Midian, ele mostra também uma capacidade de recuperar a bola em contra-ataque, carrinho com o tempo certo por baixo e tudo mais, sendo que isso pra mim é um Midian teórico, tá? O problema do Midian, jogou pouco esse ano, volta de lesão há pouco tempo, depois da Copa do Mundo teve poucos minutos porque se machuca, e volta, joga alguns minutos só contra o Palmeiras, não vai mal, mas eu acho que o Midian, pode sentir a falta de ritmo de jogo. E o companheiro de zaga dele, que é o Thiago Silva, é a mesma coisa, ficou um tempo sem jogar, porque acabou lá o Campeonato Português, Copa do Mundo, aí vem pro Fluminense, começa a ser utilizado, se machuca,
né? E aí, pô, na minha cabeça eu ia ver isso antes de começar a gravar o vídeo, esqueci, né? Eu acho que o Thiago Silva só faz um jogo inteiro, né? Que é exatamente o jogo contra o Rivadavia, né? Enfim, não sei se ele faz outro, agora não consigo me recordar, né? Então é isso, né? Eu acho que, pensando nisso, né, a vantagem na dupla de zaga, mesmo com o Thiago Silva jogando pela esquerda, é do Ignacio, né? Que mostrou aí, assim, pra mim ele faz 2 bons jogos, vai, o do Botafogo e o do Rivadavia, né? Pra mim, contra o Vasco, ele não vai bem, ele comete erros, né? Não vai bem, ele comete erros, que é o que a gente critica no Freite, né? Mas mostrou essa capacidade de recuperar a bola de contra-ataque do time adversário, que é uma coisa que a gente vai precisar hoje. Espero que ele esteja inspirado como estava contra o time do Botafogo, né? Então eu iria de Ignacio titular junto com o Thiago Silva pela esquerda. No meio de campo, eu ainda gostaria de ver a questão que eu falei do Otávio, mas como eu estava falando, né? O jogo contra o Botafogo era para ter sido usado como base para escalar o time contra o primeiro time contra o Rivadavia. Então eu não posso ir contra o que eu falei, e agora esse jogo contra o Rivadavia de novo, não pensar no jogo contra o Palmeiras, em que Hércules e Martinelli vão bem no jogo, o Martinelli muito bem, né? Pisando mais na área do que vinha com o Zubeldia. É por isso que eu acho que houve uma mudança tática no Fluminense, não foi só de anímico, né? Eu iria com Martinelli e Hércules. Tá o meio campo Ganso, né? A gente precisa ser criativo, os caras se fecham muito bem no meio, a gente tem que ter controle de bola, não tem que ficar arriscando jogada para perder bola pelo meio, como o Acosta faz, às vezes até de forma irresponsável, né? E o Acosta também não vem bem. Infelizmente, se a gente tiver que substituir e botar alguém no meio para criar, vai ter que ser o Acosta, que o Savarino sentiu, né? E nem foi para Mendonça. Então eu iria de Ganso. Na ponta direita, Canóbio, né? Vai me entregar retorno para tentar matar contra-ataque, né? Também acho que não fez um mau jogo contra o Palmeiras, acho que foi bem, né? A questão que fica é a ponta esquerda, né? Soteldo, e aí agora se cria uma situação, né, de discussão de Serna. Eu acho que o Soteldo esse ano, né, principalmente no pós-Copa, todo mundo achava que o Soteldo via bem, mas eu vi o Soteldo ciscando e não criando nada. E nesse jogo contra o Palmeiras, né, eu acho que ele tem 2 boas finalizações, uma excelente, né, que quem intercede lá é o goleiro do Palmeiras. E eu acho que, como eu falei, né, a gente não pode ficar cedendo contra-ataque pro Rivadavia, e o Soteldo prendendo a bola ali com o driblezinho curto dele, né, talvez seja uma arma nesse sentido pra gente evitar perder as bolas. Perigo à frente. E ceder o contra-ataque pro Rivadavia. Então, nesse momento, eu tô indo mais de Soteldo do que de Serna, né? Até porque eu não sei se o Rivadavia vai dar o contra-ataque pro Fluminense. E aí eu entendo o Serna, né, para jogar em transição melhor do que o Soteldo. Eu acho que a gente vai precisar furar uma retranca, e aí o driblezinho do Soteldo pode ajudar, né? E como centroavante, né, Hulk fez gol. Eu acho que foi a melhor partida do Hulk, pensando nele como centroavante fazendo parede, né? Mas não é muito a dele, ele deixou de estar dentro da área, né? Inclusive tem uma jogada que ele para na jogada, né? Uma jogada que ele tá pela direita e aí a jogada se desenrola e ele fica parado, né? Ele não se desloca para dentro da área. Muita gente, né, tem na cabeça que o Cano acabou com o futebol, que o Cano isso, que o Cano blá blá blá, a mania do Fluminense de matar seus ídolos cedo, né? E o Cano teve 3 excelentes finalizações no jogo de sábado contra o Palmeiras, né? Eu acho que a mais simples dela foi a que ele faz o gol, né? Que ele só desloca o goleiro depois da finalização do Martinelli, né? As outras 2 cabeçadas dele foram excelentes, né? Não sei se o Cano tende a entregar a maior pressão na saída de bola, né? E tem um lance, né, que é o lance até do gol do Cano, né? O terceiro gol, que o Cano simplesmente, ele tá na direita, ele recebe a bola pela direita, né? E aí dá essa bola pro Guga, e a jogada vai lá no Martinelli, do Martinelli volta no Guga, né? E nisso o Cano se desloca, né? Ele sai da direita e vai pra dentro da área, pro outro lado, né, da área, né? Que ele tá mais próximo eu usando o Guga como referência, do segundo poste, né? E faz o gol, né? Tá mais próximo do segundo poste do que do primeiro, né? E
que eu falei, num lance parecido, o Hulk fica parado em campo, né? Eu não sei se o Cano seria melhor no segundo tempo, né? Pegando o outro time mais cansado, né? Enfim, eu sou bem sincero que eu fico com dúvida de quem seria meu centroavante nesse jogo. Acho que o Marcão tende aí de Hulk, né? Pelo Hulk ter feito, acho que a melhor partida dele pelo Fluminense no sábado, mas talvez eu fosse de Cano. Eu acho que eu arriscaria o Cano desde o início do jogo, se ele tiver físico para, né? Meio que uma questão igual o Midian aguentaria, teria ritmo, né? Se tivesse isso tudo, que eu acho que não vai ter, eu iria de Midian, né? Mas por enquanto Ignacio, sem dúvida. No ataque, né? Eu não sou o cara que acha que o Cano acabou pro futebol, inclusive eu acho que ele tá melhor fisicamente do que já esteve aí nos últimos anos, né? Então eu iria de Cano, né? Pensando nisso, meu time seria Fábio, Guga, Ignacio, Thiago Silva, René, Martinelli, Hércules, Ganso, Canóbio, Soteldo e Cano. Beleza? É isso, saudações tricolores e faz o L.